após a transmissão, a realidade dos fatos diretamente nas fontes oficiais e, como deve ser feito, no mesmo horário, na mesma programação e com o mesmo destaque, aliás, com maior destaque, nos dirigimos ao público a fim de nos retratarmos daquilo. Maior destaque, eu já vou interromper aqui. Eles passaram mais de 10 minutos falando dessa mentira, debatendo, discutindo entre eles, tá? A errata, a fala desse que tá aqui dizendo sinto muito, completa, tem 3 minutos. Tô sendo bonzinho, tô dando minutos, tô dando segundos a mais. Não tem o mesmo impacto, não é o mesmo tempo, não é a mesma energia, porque eles gastaram tempo e energia para calcular e estudar uma mentira. Para calcular e estudar a verdade, sinto muito, tá aqui. É só isso também. Noticiado. O valor do auxílio reclusão é único. É o valor do salário mínimo nacional. Ponto. Não existe uma tabela desse auxílio que permita dizer que o preso possa se beneficiar de um valor maior que esse. O auxílio reclusão é um benefício pago apenas aos dependentes daqueles que são segurados do INSS e que, nessa qualidade de segurados, são condenados em regime fechado. Mas... E até a explicação aqui é uma explicação que eles não tentam fazer o mesmo esforço que eles fizeram quando eles estavam mentindo. Porque tem como falar de uma outra maneira. Auxílio reclusão é um benefício dado para quem está preso e contribuiu. Você está pagando lá o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, você está lá pagando, foi preso, seja lá por qual motivo. Você recebe. É isso. Mas tenta se transformar numa outra coisa. Onde já se viu as palavras que eles usam, as frases que eles usam, né? O vagabundo, ou qualquer outra coisa, o cara que fez isso, o cara que fez aquilo, recebeu um salário, sei lá eu de quem, sei lá eu da onde, com um determinado valor, e joga nas costas, joga no lombo do cara que tá trabalhando, da mulher que tá trabalhando o dia inteiro, e não consegue chegar no mínimo. Eles não têm o mínimo esforço para tentar usar a mesma linguagem, nem que seja a chula que eles vivem utilizando, para explicar a realidade. Não tem. Somente os de baixa renda. Ocorre que, até a semana passada, o critério segurado de baixa renda correspondia ao segurado do INSS com renda bruta máxima de R$ 1.655,98. Ou seja, somente aquele com salário contribuição à Previdência Social de até R$ 1.655,98 tinham direito a que seus dependentes recebessem o auxílio reclusão. É muito bom ver ele tendo que ler, porque ele também não tá falando, ele tendo que ler exatamente aquilo que ele tem que dizer. Porque senão vai dar problema. Porque finalmente chegou num ponto, chegou numa época, chegou num determinado período da história recente, que é o presente que a gente tá vivendo, em que pode ter consequências. Que não dá pra falar qualquer coisa. Que não dá pra você simplesmente abrir o microfone, concessão pública, e você acha que você pode falar o que você quiser. Porque é opinião. Tem uma opinião. Salário mínimo durante sua permanência no regime prisional fechado. O auxílio não se dá ao preso, mas se paga aos seguintes parentes: cônjuge ou companheiro, filhos menores de 21 anos ou filhos com deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, expressões da lei previdenciária, pais do segurado ou irmãos do segurado menores de 21 anos ou irmãos com deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, expressões da própria lei. Você consegue perceber a diferença de comunicação?
Você consegue perceber a diferença de comunicar a mensagem que eles querem passar do vídeo de um dia antes, baseado em mentira, inventar alucinações, criando coisas e conspirações, para informação que tem que ser colocada na realidade? Dá pra perceber isso? Eu já fiz um vídeo lá no meu canal falando sobre isso, que é importantíssimo a gente começar a entender a diferença entre informação, opinião. Tem que começar a entender isso. Informação e opinião não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E o que a Jovem Pan faz é pegar concessão pública para dar opinião. Opinião sobre qualquer coisa, inclusive sobre mentira. A opinião deles sobre determinado assunto é uma. E aí eles tratam aquilo como se fosse realidade. Como se a opinião deles estivesse sendo vivida por todos os brasileiros 24 horas por dia. O que não é. Com concessão pública. Ó, a Juju Macena botou aqui, ó. As fontes, vozes da minha cabeça. Exatamente. O André Pereira colocou aqui rosinha e um emoji que eu não consigo entender. Eu acho que é um porquinho. Saudade. Saudações. Saudações. Não era saudade. Poderia ser, mas não. Eneida, essa concessão deve ser retirada. Bandidos só querem dinheiro. E a Edna Marli, boa noite. Esses caras da Jovem Pan são mentirosos, mas essa empresa já está falida. Eles vão ter que se adequar, eles vão ter que se adaptar. Eles já começaram a fazer uma limpa, né? Limpa, muitas aspas para limpa, né? Porque tem algumas coisas que alguns comentaristas falavam que não dá mais, porque vai ter consequência. E não é você tirar a liberdade de opinião. É porque as pessoas tiram a opinião da caixinha da opinião e colocam na caixinha da informação e jogam para as pessoas. E se aproveitam da ignorância. Ignorância no melhor sentido que essa palavra pode ter, se é que existe, porque as pessoas estão vivendo. Elas têm problema, tem trabalho, tem conta para pagar, tem hora para completar, tem filho para criar, tem trânsito para pegar, tem estresse do dia a dia, da vida, das outras pessoas. Não dá para ficar vivendo e consumindo tudo o tempo todo. E é nesse buraco que eles tentam se aproveitar. Porque eles estão vivendo aquilo ali o tempo todo. E eles também sabem como comunicar algumas coisas. Inclusive a mentira. Para impactar, para guardar na mente da pessoa, para a pessoa chegar na roda depois dos amigos, seja o que for, e falar, não, vocês não vão acreditar no que eu ouvi. Vocês não vão acreditar no que está acontecendo. Para que isso é quase uma transformar a política em fofoca. Não que isso seja ruim. Política é maravilhoso, fofoca é maravilhoso, mas quando você junta essas duas coisas e você tem um objetivo, como a Jovem Pan tem, acho bem perigoso. Principalmente, como você teve até, foi a Eneida, né, que comentou, principalmente com concessão pública. Perigosíssimo. E ainda mais depois é o impacto dessa imagem que eu vou colocar aqui para vocês ver, para vocês conseguirem entender, que é o que roda no grupo do WhatsApp, que é o que roda no grupo do Telegram dessa galera. É isso que roda. É o vídeo cortado em segundos, porque esse vídeo vai continuar circulando. Tanto é que segue disponível lá na página da Jovem Pan, com o selinho amarelo do Twitter que o Elon Musk resolveu conceder para quem paga, para dar mais credibilidade. Mais credibilidade. O vídeo segue lá. Segue lá no Twitter. As pessoas vão seguir compartilhando. A primeira mensagem vai continuar circulando. E essa aqui é a imagem, por exemplo, que fica circulando em grupo de WhatsApp. É isso aqui, ó. Não, sem o fake, no caso, né? Sem o fake escrito. É um print do governo Lula reajusta. E é isso.